O homem fraco não é aquele que sente desejo. Ele é aquele que se curva a ele sem resistência. Vive reagindo aos estímulos, escravo do impulso imediato, sempre cansado, sempre disperso. Já o homem forte entende que o desejo é matéria-prima, algo bruto, caótico, mas extremamente valioso quando refinado com disciplina e direção mental. Transmutação sexual não é repressão, nem negação do instinto. É alquimia interna. É pegar a energia que te puxaria para baixo e redirecioná-la para cima, para criação, foco e poder pessoal. Quem não aprende isso, passa a vida inteira sentindo que falta algo, mesmo quando tem tudo à disposição. Observe os homens que produzem, constroem e lideram. Eles não são movidos por prazeres fáceis. Existe neles uma tensão silenciosa, uma energia contida que se transforma em ação consistente. Enquanto muitos desperdiçam sua força em estímulos vazios, esses homens acumulam potência interna e a liberam apenas quando importa. O sistema nunca te ensinou isso. Pelo contrário, ele lucra com sua distração. Quanto mais dispersa sua energia, mais previsível você se torna. Um homem que não controla seus impulsos é fácil de manipular, fácil de vender, fácil de enfraquecer. Transmutar é um ato de rebeldia silenciosa contra essa programação invisível. Toda vez que você cede automaticamente ao desejo, algo é drenado. Não é moral, é energético e mental. Sua clareza diminui, seu foco se fragmenta e sua ambição perde força. Poucos percebem esse ciclo porque ele é sutil, diário e socialmente normalizado. Mas seus efeitos se acumulam com o tempo. O homem que desperta para a transmutação começa a notar mudanças internas profundas. A mente fica mais afiada, o olhar mais firme, a presença mais densa. Ele não precisa provar nada. Sua energia fala antes das palavras. Isso não vem do acaso, mas do domínio consciente sobre aquilo que antes o dominava. Desejo sem direção vira autossabotagem. Direção sem energia vira estagnação. A transmutação une os dois polos. Ela transforma impulso em combustível e tensão em progresso. É por isso que tantos falham em manter disciplina. Não lhes falta vontade. Lhes falta energia corretamente canalizada. Homens fracos buscam alívio. Homens fortes buscam construção. O alívio é imediato e cobra juros altos. A construção é lenta, mas gera poder acumulado. A escolha acontece todos os dias, nos pequenos atos invisíveis que ninguém aplaude, mas que definem quem você será daqui a alguns anos. A energia sexual é criativa por natureza. Ela cria vida, ideias, obras e movimentos. Quando desperdiçada, vira apenas cansaço e vazio. Quando transmutada, vira ambição controlada, magnetismo pessoal e capacidade de sustentar pressão sem quebrar. É isso que assusta tanta gente nesse conhecimento. Quem domina essa força passa a operar em outro nível de realidade. Menos reativo, mais estratégico. Menos ansioso, mais presente. O mundo externo deixa de controlar seu estado interno. E esse é um tipo de poder que não pode ser comprado, apenas cultivado com disciplina e consciência. Talvez ninguém nunca tenha te explicado isso dessa forma. Talvez você tenha sentido os efeitos, mas nunca conectou os pontos. Por isso, entender esse processo é o primeiro passo. O segundo é aplicar. Conhecimento sem prática vira apenas mais uma distração intelectual. Ao longo deste conteúdo, você vai perceber que não se trata de misticismo vazio, mas de autocontrole profundo. Um treino mental silencioso que poucos aceitam enfrentar, porque exige responsabilidade total sobre si mesmo. E assumir esse controle é abandonar a posição confortável de vítima dos impulsos. Se esse tipo de conhecimento ressoa em você, é porque algo já despertou. Nem todos estão prontos para ouvir isso, muito menos para viver isso. Permanecer até o fim é um sinal claro de que você busca mais do que entretenimento. Busca domínio interno.
E se esse conteúdo te faz refletir, considere se manter próximo. Há ideias aqui que não aparecem por acaso e continuar exposto a elas pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. Às vezes, uma simples decisão silenciosa já é o início da transformação. A maioria dos homens nunca percebe que vive em estado constante de vazamento energético. Acorda cansado, mesmo dormindo. Começa projetos, mas não sustenta. Sente vontade de crescer, mas perde força no meio do caminho. Isso não é azar nem falta de talento. É energia sendo dissipada diariamente em impulsos que não constroem nada duradouro. Transmutar é interromper esse vazamento. É fechar as válvulas invisíveis por onde sua força escorre. Quando isso acontece, algo muda no eixo interno. A disciplina deixa de ser sofrimento e passa a ser consequência. O foco não precisa ser forçado. Ele surge naturalmente quando a energia para de ser desperdiçada. Homens fracos confundem liberdade com indulgência. Acham que fazer tudo o que sentem vontade é sinal de poder. Na prática, isso os torna previsíveis, dependentes e facilmente controláveis. O verdadeiro poder está em escolher quando agir e quando conter. Autocontrole não é prisão, é soberania. Observe como sua mente funciona após períodos de indulgência constante, pensamentos dispersos, falta de direção, uma inquietação silenciosa que nunca se resolve. Agora compare com momentos em que você manteve controle, mesmo que por pouco tempo. Mais clareza, mais presença, mais firmeza. Isso não é coincidência, é causa e efeito. A energia sexual é uma das forças mais densas do ser humano. Quando não encontra direção, ela se volta contra o próprio indivíduo. Ansiedade, irritação, compulsões e apatia são sintomas de energia acumulada sem propósito claro. Transmutar é dar uma missão a essa força antes que ela te sabote. O homem que domina essa energia não se torna frio ou vazio. Pelo contrário, ele se torna mais intenso, mais focado e mais magnético. Sua presença pesa. Suas decisões têm convicção. Ele não implora atenção nem validação. Algo nele impõe respeito sem esforço. O homem que domina essa energia não se torna frio ou vazio. Pelo contrário, ele se torna mais intenso, mais focado e mais magnético. Sua presença pesa. Suas decisões têm convicção. Ele não implora atenção nem validação. Algo nele impõe respeito sem esforço. É por isso que esse conhecimento sempre foi reservado a poucos, não porque seja complexo, mas porque exige responsabilidade. Exige encarar seus próprios impulsos sem desculpas. A maioria prefere anestesiar o desconforto a atravessá-lo e paga por isso com uma vida mediana. Cada vez que você escolhe conter, você acumula. Cada vez que você direciona, você constrói. Esse acúmulo não é visível de imediato, mas se torna perceptível com o tempo. Mais resistência emocional, mais capacidade de sustentar pressão, menos necessidade de aprovação externa. Homens que transmutam não vivem buscando estímulo. Eles criam significado. Não vivem correndo atrás de prazer porque aprenderam a gerar satisfação através da própria evolução. Isso muda completamente a relação com o trabalho, objetivos e até com outras pessoas. Note como a sociedade empurra o homem para a distração constante. Tudo é feito para fragmentar sua atenção e diluir sua força. Um homem distraído não questiona. Um homem drenado não lidera. Um homem sem energia aceita qualquer vida que lhe ofereçam. Transmutar é sair desse jogo sem anunciar. É operar em silêncio enquanto o mundo continua barulhento. É investir energia onde há retorno real, não apenas alívio momentâneo. Quem entende isso começa a jogar um jogo diferente, com regras que a maioria nunca percebe. O desejo não é o inimigo. A falta de direção é.
Quando você aprende a usar essa força como combustível, sua relação com o tempo muda. Você se torna mais paciente, mais estratégico e menos reativo. A urgência desaparece porque há propósito claro guiando suas ações. Muitos homens sentem medo desse controle porque confundem intensidade com perda. Acham que vão perder prazer, quando na verdade ganham profundidade, ganham domínio, ganham a capacidade de escolher conscientemente em vez de reagir como animais condicionados. Permanecer nesse caminho exige constância, não perfeição. Exige vigilância interna e honestidade brutal consigo mesmo. Cada pequena vitória silenciosa fortalece sua identidade. Cada recaída consciente vira aprendizado, não culpa. Isso é maturidade energética. Se você ainda está aqui, é porque algo em você reconhece essa verdade. Nem todos conseguem sustentar esse tipo de reflexão. Alguns saem no primeiro desconforto, outros seguem, porque sabem que poder real nunca foi confortável no início. Chega um ponto em que o homem precisa escolher entre continuar confortável ou se tornar perigoso para a própria mediocridade. A transmutação sexual começa exatamente nesse limiar. Não quando tudo está fácil, mas quando você decide não ceder, mesmo podendo. Esse momento silencioso define mais do que anos de intenção vazia. O impulso pede descarga, a disciplina pede direção. Entre os dois existe um espaço curto, quase imperceptível, onde nasce o domínio. A maioria ignora esse espaço porque ele exige presença. Quem aprende a permanecer ali, mesmo por segundos, começa a assumir controle real sobre si mesmo. Não se trata de força bruta, mas de consciência aplicada. Você sente o desejo, reconhece a energia, mas não se entrega automaticamente. Em vez disso, respira, observa e redireciona. Com o tempo, esse processo cria uma mente mais sólida e um corpo mais obediente à sua vontade. Homens fracos vivem em ciclos. Prometem mudança, recaem, se frustram e se anestesiam. Homens que transmutam vivem em espiral ascendente. Mesmo quando erram, não voltam ao mesmo nível. Algo foi aprendido. Algo foi fortalecido. A energia nunca mais é desperdiçada da mesma forma. Homens fracos vivem em ciclos. Prometem mudança, recaem, se frustram e se anestesiam. Homens que transmutam vivem em espiral ascendente. Mesmo quando erram, não voltam ao mesmo nível. Algo foi aprendido. Algo foi fortalecido. A energia nunca mais é desperdiçada da mesma forma. A clareza mental que surge desse controle é desconcertante. Pensamentos inúteis perdem força. Comparações desaparecem. A ansiedade diminui porque você passa a confiar na própria capacidade de sustentar tensão sem precisar escapar dela. Essa é uma das grandes diferenças entre quem lidera a própria vida e quem apenas reage a ela. Liderar exige suportar desconforto consciente. Fugir exige apenas impulso. A transmutação treina exatamente essa capacidade: suportar, direcionar e transformar. Com o tempo, o corpo responde. A postura muda. O olhar se firma. A fala se torna mais econômica, mas mais precisa. Não há pressa em provar nada. A energia está sendo usada internamente para a construção, não externamente para a validação. Muitos chamam isso de carisma, outros de presença. Na verdade, é energia integrada. Nada está vazando, nada está implorando, tudo está alinhado. Pessoas percebem, mesmo sem saber explicar. Respeito surge sem ser pedido. Esse processo não exige isolamento do mundo, mas seletividade. Você passa a se escolher melhor onde coloca atenção, tempo e desejo. O desperdício começa a incomodar mais do que a contenção. E isso é um sinal claro de maturidade interna. A transmutação também revela verdades desconfortáveis. Mostra o quanto você usava o prazer como anestesia. O quanto fugia de silêncio, de foco e de responsabilidade. Mas ao invés de destruir, essa revelação fortalece,
porque agora você enxerga com clareza. Homens que chegam nesse nível raramente falam sobre isso em público, não por arrogância, mas porque sabem que poucos estão prontos para ouvir. Esse é um caminho solitário no início, mas extremamente recompensador ao longo do tempo. Quanto mais você avança, menos precisa de estímulos externos. A própria evolução se torna fonte de satisfação. Isso liberta. Um homem que não depende de alívio imediato não pode ser facilmente controlado. Esse é o ponto onde muitos desistem. Não por falta de resultado, mas porque o velho eu começa a morrer, e abandonar identidades antigas sempre causa resistência. Mas atravessar essa fase é o que separa curiosos de comprometidos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você reconhece que existe mais potencial disponível do que você vinha acessando. Permanecer atento a esse tipo de conteúdo é uma forma de manter essa chama acesa e continuar avançando, mesmo em silêncio. Chegar até aqui significa que você já não consome esse conteúdo como distração. Você consome como ferramenta. Algo em você entendeu que poder real não se manifesta em explosões visíveis, mas em controle silencioso sustentado ao longo do tempo. A transmutação sexual não muda apenas o que você faz. Ela muda quem você é quando ninguém está olhando. É ali, no invisível, que o caráter energético se forma. E caráter, cedo ou tarde, define o destino. Um homem que controla seus impulsos não precisa lutar contra o mundo. Ele já venceu a batalha mais difícil, a interna. A partir disso, decisões se tornam mais limpas, relações mais equilibradas e objetivos mais claros. Esse domínio cria algo raro, confiança sem arrogância. Você sabe do que é capaz porque sente a energia disponível. Não precisa se afirmar porque não duvida. Essa segurança silenciosa é percebida e respeitada naturalmente. Muitos tentam imitar os resultados externos sem fazer o trabalho interno. Copiam hábitos, rotinas e discursos, mas continuam vazando energia. A transmutação é o que dá a sustentação real a qualquer crescimento duradouro. Quando a energia deixa de ser desperdiçada, ela se acumula. E energia acumulada exige propósito. Sem um objetivo claro, ela pressiona. Com direção, ela impulsiona. Por isso, homens que transmutam desenvolvem visão e metas naturalmente. Esse processo também afina sua percepção. Você passa a reconhecer padrões de fraqueza, tanto em si quanto no ambiente. E sem desprezo, começa a se afastar do que drena e se aproximar do que constrói. O tempo se torna aliado. Enquanto outros envelhecem cansados, você amadurece mais sólido. Não há pressa porque há consistência. Não há ansiedade porque há controle. Poucos perceberão sua transformação de imediato, e isso é uma vantagem. Poder silencioso não provoca resistência. Ele se instala, se consolida e, quando notado, já é tarde para ser ignorado. Esse é o tipo de força que não se perde facilmente. Mesmo em momentos de queda, algo permanece. Um eixo interno. Uma referência. Você sabe voltar, porque já sabe sustentar. A transmutação não promete uma vida fácil. Ela oferece algo melhor, uma vida governável, onde você não é refém do humor, do desejo ou do impulso do momento. O homem que aprende isso não se sente superior, ele se sente responsável, e responsabilidade é a base de qualquer forma real de liberdade. Talvez agora você entenda por que esse conhecimento nunca foi popular. Ele não entretém, ele exige, e só permanece quem está disposto a se exigir mais do que o mundo exige dele. Permanecer nesse caminho é uma escolha diária, pequena, silenciosa, quase invisível, mas feita repetidamente, ela constrói algo que poucos alcançam, domínio sobre si mesmo. E quando um homem domina a si mesmo, o caos externo perde força. Ele se torna menos reativo, mais estratégico e profundamente centrado. Esse conteúdo não termina aqui. Ele apenas aponta uma direção.
O resto depende da sua disposição em aplicar, observar e ajustar com honestidade. Se esse tipo de reflexão fortalece sua mente e mantém você desperto, permanecer conectado a ideias assim é uma forma simples de continuar evoluindo, mesmo nos dias silenciosos. Não é sobre seguir pessoas, é sobre seguir princípios. E quanto mais você se expõe a princípios que reforçam domínio interno, mais natural esse comportamento se torna. Poucos escolhem esse caminho, não por falta de acesso, mas por falta de compromisso. Você já deu sinais de que pode ir além do comum. A partir daqui, cada decisão pequena carrega peso. Não há mais ignorância como desculpa. Há escolha. A energia que antes te puxava para baixo, agora pode te empurrar para frente. Tudo depende da direção que você decide dar. Transmutação sexual é, no fim, um pacto silencioso consigo mesmo. Um acordo de não se trair por alívio momentâneo. Homens fracos desperdiçam essa força porque não suportam a própria intensidade. Homens fortes aprendem a sustentá-la. E são esses homens que constroem, lideram e deixam legado. Não porque falaram mais alto, mas porque permaneceram firmes. Se essa mensagem chegou até você, use-a, aplique e mantenha-se próximo de conteúdos que reforçam esse tipo de poder silencioso. A transformação verdadeira raramente anuncia quando começa, mas sempre cobra constância de quem a escolhe.